Gênesis capítulo 9. Aliança de Deus com Noé. O Deus que deve ser temido por seu julgamento devastador do mal também é o Deus que abençoou a Noé e seus filhos. Essa bênção foi concedida na forma imperativa: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem que Deus dera a Adão e Eva, lá no primeiro capítulo, versículo 28. Uma vez que o dilúvio havia desfeito as ações de Adão, Noé recebeu a mesma incumbência. No plano de Deus, a procriação não era uma opção, mas sim um dever. Isso nos ajuda a entender porque Deus foi tão severo com Onã. Além de privar o seu irmão falecido, de uma descendência e ser injusto com Tamar, ele desobedeceu a Deus deliberadamente, como vemos lá no capítulo 38, versículo 9 de Gênesis. No entanto, essa ordem não significa que todos devem se casar e ter filhos, pois as Escrituras apresentam outras opções, como 1 Coríntios capítulo 7, de 7 a 9. Ainda assim, deixam claro que geração e educação dos filhos é um nobre dever aos olhos de Deus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e no capítulo 5, versículo 10. Deus também falou do domínio dos seres humanos sobre o resto da criação. Mas enquanto lá no capítulo 1, versículo 28, essa injunção não envolvia nenhum medo, agora ele diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Nas vossas mãos serão entregues. Deus também permitiu implicitamente o consumo de carne, ao contrário da alimentação vegetariana que havia definido anteriormente. No entanto, colocou uma proibição: carne com sangue não comereis. Deus considera o sangue um símbolo da vida e, portanto, proíbe sua ingestão a fim de lembrar as pessoas que a vida é sagrada. O mesmo fica claro na declaração seguinte, no versículo 5: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. A vida humana é inestimável e somente outra vida pode pagar por ela, de modo que Deus estipula: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. A vida é valorizada de tal maneira porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Em seguida, Deus fez uma aliança com a criação. Não foi um acordo mútuo entre semelhantes, mas sim um ato unilateral, no qual Deus tomou a iniciativa. Essa era a única opção, uma vez que Ele, o Criador de tudo, Ele era o Criador de tudo. Em sua soberania e amor gracioso, Ele não sugere uma aliança, mas sim a estabelece. Eis que estabeleço minha aliança convosco, no versículo 9. Além de a iniciativa ter partido exclusivamente de Deus, Ele também foi o único participante. Nessa aliança, Ele revelou sua vontade, usando-a como base para suas promessas. O cerne da aliança é a promessa graciosa de Deus a Noé e seus descendentes, e todas as criaturas que saíram da arca, a saber, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. A repetição das palavras estabelece minha aliança, dá a ideia de uma garantia inabalável. Deus proveu o arco-íris como sinal de que guardaria sua aliança para perpétuas gerações. Por isso diz que sua aliança é eterna. Deus faz uma declaração e a repete. Sempre que o sinal, isto é, o arco-íris, aparecer nas nuvens, ele se lembrará de sua aliança. Este é sinal necessário. Não porque Deus poderia se esquecer desse compromisso, algo que não faz parte de sua natureza, mas como garantia aos seres humanos de que Deus não se esquecerá.
Há quem argumente que Deus quebrou sua promessa, pois muitas pessoas já perderam a vida em inundações. Porém, essa aliança não promete proteção de toda e qualquer inundação, mas sim de um dilúvio catastrófico para destruir toda a carne. Uma das grandes virtudes das Escrituras é o registro honesto tanto das vitórias quanto dos fracassos do povo de Deus. Os amados são constantemente lembrados sobre as Escrituras da necessidade da graça de Deus. Nenhum de nós, nem mesmo o justo Noé, pode se dizer merecedor da aceitação de Deus. Noé também falhou, e um de seus erros é registrado para nós neste relato. Em obediência à instrução do Senhor de serem fecundos e encherem a terra, a partir dos 3 filhos de Noé se povoou toda a terra. Porém, antes que o povo se espalhasse pela terra, ocorreu um episódio que levou Noé a amaldiçoar Canaã, filho de Cã. Noé plantou uma videira e bebeu de seu vinho. Embriagou-se e, com resultado, se pôs nu dentro de sua tenda. Em vez de exercer domínio sobre a terra e controlá-la como o Senhor havia ordenado, Noé se deixou controlar por um produto da terra. De algum modo, Cã viu de relance a nudez do pai, como nós vemos no versículo 22. Em vez de cobri-lo discretamente e sair, Cã resolveu contar aos irmãos o que havia presenciado. O pecado não foi ter visto o pai nu, mas não ter tomado uma providência para proteger o pai da vergonha e, de fato, tê-lo exposto ao ridículo. Seus irmãos, Sem e Jafé, não se divertiram com o relato de Cã. Antes demonstraram o devido respeito pelo pai. Tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Deus ordena que honremos nossos pais. Vemos lá no Êxodo capítulo 20, versículo 12. E isso significa encobrir sua nudez. Essa nudez pode ser resultante de fraqueza moral, pobreza material, fragilidade física, enfermidade ou velhice. Qualquer que seja a sua forma, devemos agir de modo a manter a dignidade de nossos pais. Não devemos entregá-los à miséria em nossos vilarejos, nem isolá-los em belas mansões repletas de angústia. Também não devemos simplesmente ver suas necessidades e falar a respeito delas. Devemos tomar providências para supri-las. Muitas vezes, eles anseiam mais por nosso amor e presença do que pelas coisas que podemos lhe oferecer. Algumas pessoas são como Cã no âmbito espiritual e na vida da igreja. Falam o tempo todo sobre problemas morais, econômicos, sociais e até pregam sobre esses assuntos, mas não tomam nenhuma medida prática e visível de amor para melhorar a situação. Precisamos aprender a combinar nossas palavras com as nossas ações, como recomenda lá Tiago capítulo 2, versículo 14 e 18, 1 João capítulo 3, versículo 18. Quando Noé recobrou a consciência e descobriu o que lhe fizera o filho mais moço, amaldiçoou não a Cã, que o havia humilhado, mas a Canaã, o filho mais novo de Cã. Por que ele não amaldiçoou o culpado? Alguns estudiosos argumentam que Noé desejava amaldiçoar alguém que fosse querido a Cã. Mas se fosse o caso, certamente Noé teria amaldiçoado não apenas Canaã, mas todos os filhos de Cã. Outros argumentam que Canaã deve ter feito alguma coisa para atrair essa maldição sobre si. Talvez tenha reagido de forma inapropriada, rindo ao ouvir o pai descrever o estado do avô.
Ou talvez estivesse com o pai quando ele viu Noé e o estivesse incentivando a contar o ocorrido aos outros. Esses comportamentos demonstrariam falta de respeito pelo avô. No entanto, o texto não fornece nenhuma evidência de que colabore com esses argumentos. Uma outra solução plausível pode estar relacionada aos efeitos do álcool que Noé havia consumido. Ao despertar do sono provocado pela bebida, ainda não estava inteiramente sóbrio e talvez tenha se enganado e pensando que o neto e não o filho o havia traído. É bem provável que essa maldição tenha sido pronunciada apressadamente, sob a influência da vergonha, da raiva, quando ele despertou, e descobriu, provavelmente através de Jafé e Sem, o que havia acontecido. Se fosse esse o caso, então Noé amaldiçoou Canaã sem antes ouvi-lo para saber se era de fato culpado. O homem reto e justo havia repentinamente abandonado a justiça do Senhor, que interroga os acusados antes de pronunciar sua sentença. Ao amaldiçoar e abençoar, no calor do momento, em vez de esperar e considerar os fatos, Noé dividiu sua casa, amaldiçoou Canaã e indiretamente excluiu Cã da comunhão com os irmãos. Infelizmente, esses lapsos de sabedoria da parte de uma pessoa em geral, pessoa reta e justa, não são raros, mesmo no meio do povo de Deus. Essa maldição representou mais um golpe atroz contra os laços de família, a comunhão que o Criador desejava que houvesse entre os seres humanos. Noé amaldiçoou Canaã, declarando que ele seria servo dos servos a seus irmãos. Abençoou Sem, afirmando: Canaã lhe seja servo, e Jafé dizendo: engrandeça Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa passagem já foi chamada de maldição sobre Cã e usada tanto para justificar a escravização de negros, quanto para explicar também a pobreza material de alguns continentes, como o africano, como resultado do castigo divino. Trata-se, porém, de uma interpretação claramente equivocada. Em primeiro lugar, a maldição não foi pronunciada sobre Cã, mas sobre seu filho Canaã. A genealogia, que vemos lá no capítulo 10, de 6 a 20, mostra que os outros filhos de Cã, que não foram amaldiçoados, eram Cuxi, o antepassado dos etíopes e o pai de Nimrod, que é elogiado no versículo 8 do capítulo 10, Misraim, o antepassado dos egípcios, e Put, o antepassado dos líbios. Os negros não são desprezados por Deus, e sim por outras pessoas. As escrituras sagradas não devem ser usadas para justificar todos os acontecimentos históricos. Antes devemos usar a palavra de Deus com fé e respeito para analisar, avaliar e julgar os acontecimentos de nossa história. Qual foi, afinal, o efeito dessa maldição sobre Canaã? Não temos conhecimento de todas as implicações, mas sabemos que, posteriormente, Deus entregou o território dos cananeus a Abraão e seus descendentes, e que, sem dúvida, faz parte da maldição. No entanto, ao transferir a posse da terra, Deus não se refere a essa maldição, mas sim às práticas imorais e idólatras dos cananeus. Talvez não diz aos israelitas para escravizar os cananeus, conforme a maldição teria exigido, mas para destruí-los, como vem em Deuteronômio capítulo 7, de 1 a 3. É possível, porém, que as palavras de rejeição e exclusão pronunciadas por seu avô tenham provocado desprezo e rebelião em Canaã, levando a seus descendentes
a se distanciar de Deus. Uma degeneração moral profunda e intensa seria então compreensível e resultaria no julgamento divino. Diante dessa hipótese, o episódio em questão serve para nos lembrar da necessidade de sermos pacientes e sábios ao julgarmos. Precisamos com certeza de que nossos julgamentos estejam conscientes de suas possíveis consequências. Não devemos permitir que a ira nos leve a proferir maldição sobre nossos pais ou filhos. Nem sempre temos consciência dos efeitos devastadores dessas palavras. Noé viveu mais de 350 anos depois do dilúvio, até os 950 anos de idade. Vemos no versículo 28 e 29. Não obstante a embriaguez e suas consequências, ele se destaca na história como um modelo de integridade que seguiu as instruções de Deus meticulosamente e, desse modo, salvou a si mesmo e toda a sua casa. Também foi um exemplo de paciência e confiança, perseverante em Deus nos longos anos da construção da arca e no ano que passou fechado dentro dela. Esperou o Senhor o livrasse no tempo certo. Por fim, foi um modelo de gratidão, pois seu primeiro ato ao sair da arca foi construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus. O sacrifício mostrou que Noé entendeu as causas do dilúvio e a graça que Deus havia demonstrado para ele.